Então, vamos lá entender um pouquinho da função biológica do intestino e qual é a tradução emocional que a gente consegue. Seja bem-vinda, Manuela, que bom, lá do Pico Açores, seja bem-vinda, tá? A função biológica do intestino, gente, o intestino ele é feito para absorver nutrientes e eliminar resíduos, tá? Então, ele vai absorver os nutrientes constituintes dos alimentos, é ele que absorve, e tá aí o problema que eu já comentei anteriormente, que é se você toma muitos antidepressivos ou medicamentos e você tá com desbiose, não adianta nada, é dinheiro jogado no lixo, sai tudo pelo ralo. Por quê? Porque sua parede intestinal, ela não está absorvendo os nutrientes e mandando para o cérebro, porque o objetivo de todo medicamento que vocês tomam via oral para depressão, para ansiedade, é que ele chegue até o cérebro, é que faça com que você consiga se comunicar, certo? É que faça com que você consiga melhorar o seu nível de serotonina, ou seja, sentimento de bem-estar, é que faça com que você consiga voltar a sentir prazer na vida, sair do estado de desrealização. Então, terapeuta, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que, peraí, se eu não estou passando essa mensagem, em algum lugar existe um ducto emocional obstruído. Em algum lugar existe um problema que não está passando essa resposta através do eixo do nervo vago. Então, eu preciso entender. E muitas vezes isso começa no nosso intestino, tanto no intestino delgado, menos no intestino grosso, mas muito mais no intestino delgado. Então, eu preciso perceber que essa ligação direta do eixo intestino-cérebro, que acontece, né, ela é quem produz esses neurotransmissores. 95% dos neurotransmissores, eles são produzidos em via intestinal, né? Inclusive, dentro da formação, eu tenho um módulo inteiro cheio de aulas só falando da microbiota intestinal para a gente conseguir perceber como que a gente consegue identificar se um paciente está em desbiose, em simbiose ou eubiose, e aí colocar ele no estado natural, fazer um processo de limpeza do intestino e devolver para ele uma flora intestinal que permita que ele recupere muito mais rápido da ansiedade e depressão. E é importante a gente pensar nisso, né? Senão não acontece e não adianta nada. Boa tarde, Paty. Então, eu quero que vocês aprendam a olhar isso. E aí, o que é a tradução emocional quando nós falamos, então, do intestino delgado e do intestino grosso? Se eu disse que o objetivo dele é absorver e pegar o que é melhor daquela situação, ele está ligado às nossas informações, aquilo que você recebe, tudo que entra para dentro, tá? Seja o alimento, e ele percebe o que é bom, guarda, e o que é mal, solta. Seja as informações, aquela situação que você passou na sua vida, aquela situação difícil que você passou, e que quando você passou por aquela situação difícil, você não conseguiu digerir. O intestino delgado está muito ligado àquelas situações que você não está conseguindo digerir. Sabe aquilo que você não está conseguindo engolir, que você não está conseguindo processar? O seu intestino delgado está chamando a sua atenção por isso, ele não está conseguindo processar. Então é importante a gente entender que tudo que a gente não consegue digerir na nossa vida pode impactar negativamente o nosso intestino. Não só o delgado, como o grosso, tá? Mas o grosso eu vou dar algumas particularidades do intestino grosso para vocês entenderem. Então, o intestino, ele simboliza a nossa capacidade de assimilar experiências e eliminar aquilo que não serve mais. Você absorve aquilo que é bom, mas você descarta aquilo que não é. E quando você absorve o que é bom, você começa a olhar e fala assim, peraí, existem coisas muito boas que estão acontecendo comigo, mas existem coisas negativas que eu não estou tendo capacidade de soltar. E é nesse momento que, às vezes, acontecem os sintomas físicos. Então, eu vou começar falando um pouquinho, por exemplo, quando a gente está identificando um paciente nessa área aqui, ó, quando a gente está falando dos ductos emocionais obstruídos, o intestino grosso está ligado logo no início do tórax, aqui, ó, bem aqui no início do tórax, mais ou menos nessa região, tá? 6 dedinhos abaixo do pescoço, aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui. Ele está ligado nesse pontinho aqui e é ligado ao nosso intestino grosso através do nosso sistema nervoso periférico. Tá? E o que normalmente está relacionado quando a gente fala do intestino grosso? Uma dificuldade em perdoar. Sabe quando você foi atraicionado pelas costas? Alguém fez alguma coisa que você não conseguiu perdoar, que você não conseguiu resolver, que você não está conseguindo nem processar aquela informação? Ela vai gerar uma obstipação, por exemplo, uma colite, ou até mesmo uma diarreia se eu preciso soltar essa informação o mais rápido possível. Quem me dera nunca ter ouvido isso. E é nesse momento que eu solto o mais rápido possível aquela informação. Então, a dificuldade em perdoar, ela vai fazer com que o meu intestino grosso seja impactado. E olha, não é só isso não. Por exemplo, quantas vezes a gente não carrega uma noção de falta, de ausência? Sabe aquela falta que eu não sei explicar o que é, mas eu sinto que está faltando alguma coisa? Eu sinto com aquela sensação de vazio. É como se eu fosse buscar muitas coisas, informações e vidas e experiências, mas nada me preenche, parece que está sempre faltando alguma coisa. Às vezes, essa informação é um trauma intrauterino. É um sentimento lá dentro do útero da sua mamãe, naquele início em que mamãe não se sentia segura, não sabia se queria ou não ter essa gestação, que ainda sentia dificuldades em entender se dava ou se não dava. E aí você foi passando por todos esses sentimentos. E esses sentimentos impactaram você ao ponto de você criar uma sensação de falta de não sei o quê. Uma sensação de vazio de não sei o quê. Porque você nunca se sentiu amado enquanto estava naquele processo intrauterino, por conta dessa questão da sua mãe estar insegura naquele momento. E não significa que ela teve essa insegurança no pós-parto, mas naquele momento, aquela insegurança maternal que às vezes é tão natural para nós que somos mães, pode impactar o nosso bebê.
trazendo essa insegurança para ele, né? Depois nasce uma criança que vai precisar passar por procedimentos oculares, porque oftalmologia, ela está ligada à insegurança intrauterina também, tá? Mas esse é assunto para outra live. Então, é necessário a gente conseguir entender, e normalmente esses conflitos, quando estão ligados ao intestino grosso, eles vão trazer um processo muito relacionado à dificuldade de perdoar e dificuldades de questões causadas pelo pai. Muitas vezes estão ligadas a questões com o pai. Então, é importante a gente entender o que eu tenho com meu pai por resolver. Quais são as emoções que eu ainda não digeri? Talvez você ficou à espera que seu pai saísse de um vício. Tive muitos pacientes que vieram tratar comigo e que, quando vinham tratar comigo, falavam sobre essa questão. O meu pai bebia, eu não consegui perdoar meu pai porque ele batia na minha mãe, ele era agressivo. Ou o meu pai gastava dinheiro com outras coisas, ou teve um relacionamento extraconjugal, isso tudo me impactou. Então, todas essas pequenas informações, elas vão trazendo para a gente base para nós percebermos como que a gente consegue ajudar o paciente a ter uma melhora, tá? E agora a gente vai falar de desdobramentos dessas doenças intestinais, e o que a gente pode fazer com esses desdobramentos. E a primeira coisa que a gente precisa entender, por exemplo, colite. Eu vou dar algumas informações, e se vocês já tiverem alguma doença aí ligada ao intestino, alguma queixa intestinal, vocês podem colocar aí na live que eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá? A colite, ou inflamação crônica, né, que a gente tem no intestino, e daí depois fica aquela ardência, aquele desconforto, aquela dor, ela tá ligado à raiva, a ressentimentos indigeríveis, aquilo que eu não consigo digerir, aquela situação que está fervendo em mim, aquela situação, e atenção, ela não vai impactar só o seu intestino delgado, ela vai impactar também. Aí é importante a gente falar, se é uma raiva, não estou conseguindo digerir, está me impactando negativamente, parece que vai me destruir, a gente também vai impactar aqui o processo do fígado, que está mais ou menos nessa região aqui no nosso sistema nervo vagal, é aqui que a gente trabalha com o paciente esse ponto de desobstrução, tá? Então, o corpo, ele vai tentar destruir aquilo que ele não consegue aceitar. Então, se eu sei que eu não consigo aceitar aquela informação, ela vai ficar ali até eu conseguir processar aquela informação da melhor forma possível. E nesse tempo, o meu corpo vai se lesionando, tá? Os divertículos, ou diverticulite, por exemplo, elas estão ligadas a uma sensação profunda de carência ou medo por escassez. Sabe aquela pessoa que está passando por um medo gigante de perder um trabalho, por um medo gigante de ficar sem provisão financeira, um medo gigante de perder um patrimônio? Ainda semana passada fiz um atendimento de uma paciente que perdeu o patrimônio de uma hora para outra, e é óbvio, acaba impactando o nosso intestino também, tá? Então, o que nós temos aqui? É como se fossem pequenos bolsões, né? O corpo, ele tenta guardar essas reservas. Então, nos divertículos ou diverticulites, eles fazem um processo de como se fosse um bolsão no nosso intestino. E o que ele está querendo trazer nessa inflamação? Ele está querendo mostrar que tem algo que eu não estou conseguindo aceitar. Ele tem algo ali que está se formando porque eu preciso guardar uma reserva de informação para soltar depois. Enquanto eu não conseguir, ele fica guardando essa reserva daquilo que eu quero jogar na cara depois, sabe? Essa sensação. Aí, se a gente for pensar no próprio cancro de intestino, né? O cancro de intestino, ou câncer de intestino, se vocês estiverem no Brasil, né? Eu moro em Portugal já há 22 anos agora, então, às vezes, eu vou falar algumas palavras que são bem portuguesas daqui, e às vezes eu pego o sotaque e vou embora, mas não é o caso agora. Então, o cancro de intestino, ele está ligado a não conseguir digerir alguma informação de forma total. E isso fica cada vez mais reverberando, aquela mágoa do passado que foi criada naquela situação X, sabe, em que eu fiquei ali. E daí as minhas células tentaram resolver, o meu sistema imunitário tentou resolver, mas não conseguiu resolver, e eu continuei causando dor. Ou seja, aquele trauma passou a ser um trauma de acúmulo, e foi guardando, até que as células não conseguem se regenerar, entra no processo de disformia, e aí nós temos as células cancerígenas que acabam surgindo, tá? Então, é importante a gente entender que sentimentos de grande injustiça ou perdas, elas podem trazer doenças ligadas a cancro intestinal, seja ele um cancro mais severo, menos severo, até um cancro benigno no início, né? Por questões de eu não ter conseguido perdoar aquela injustiça sofrida ou aquela perda repentina. Então, se nós conseguimos ver isso, é importante a gente soltar o mais breve possível para que a gente consiga sobreviver a esse caos, né? E não passar por essa situação. Depois